Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar a respeito dos múltiplos, né? Iniciaremos aí o conhecimento referente a múltiplos e divisores, mas hoje nós vamos falar sobre os múltiplos, ok? Sequência de números múltiplos de um número. Como é que a gente faz essa identificação? Como é que a gente sabe quem são os múltiplos de um determinado número? Como é que eu sei que um número é múltiplo do outro? Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho sobre isso, tá certo? E aí a gente começa com essa fala de Paulo, né? Que ele nasceu em 1994. E no ano de 2054, ele vai completar 60 anos. E aí ele estava imaginando, né? O que será que está acontecendo nesse ano? Será que haverá eleições para presidente? Será que vai haver Olimpíadas nesse ano em que ele vai completar 60 anos? É o questionamento dele. Para usar a matemática, para ajudar Paulo, e encontrar a resposta para essas questões, né? Antes a gente precisa identificar ou saber como é que a gente identifica a sequência de múltiplos de um número, né? Então aqui ele começou lidando essa sequência que nós temos aqui: 0, 7, 14, 21 e 28, e ela é a sequência dos múltiplos naturais de 7. E aí fica o questionamento: como é que a gente sabe que esses números aqui são os múltiplos de 7? Qual é o caminho que eu preciso utilizar para identificar que esses números são os múltiplos de 7? Ok? Então, para identificar a sequência dos múltiplos de um número, basta que você faça a multiplicação do mesmo. Ou seja, se eu estou trabalhando os múltiplos de 7, eu preciso multiplicar o número 7 por uma sequência de números. Então, essa sequência é que precisa ser respeitada, tá? Então, eu tenho uma sequência de multiplicação para fazer que é a mesma para todos. Então, se eu estou identificando os múltiplos de 7, eu vou pegar o número 7 e multiplicar por essa sequência. Se eu vou identificar os múltiplos de 5, eu vou pegar o número 5 e multiplicar por essa sequência, que é essa que está em azul aqui, tá vendo? Então, para você identificar a sequência dos múltiplos de qualquer número, ok? Eu preciso obrigatoriamente seguir essa sequência que está em azul. Então, primeiro, eu preciso fazer a multiplicação por 0, depois por 1, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Por quê? Porque a sequência de múltiplos ela é infinita. Não existe um final para essa sequência, tá? Então, por isso que quando eu resolvo parar, eu sempre coloco reticências, né? Porque aí você está me dizendo que a sequência não parou, você parou de calcular, mas a sequência segue aí ainda por um longo tempo, tá bom? Então, o que é que eu preciso saber para identificar o múltiplo de um número? Que eu preciso seguir essa ordem que está em azul, a multiplicação obrigatoriamente precisa ser nessa ordem, tá? E aí, obviamente, a sequência de múltiplos é o resultado que você encontra, né? Que foi o que a gente viu, ó. 0 vezes 7 é 0, que é o nosso primeiro elemento. 1 vezes 7 é 7, que é o segundo. 2 vezes 7 são 14, tá vendo? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. E aqui 5 vezes 3, 35, né? Então, essa sequência é a mesma para qualquer um. Veja, aqui do lado eu coloquei a sequência de múltiplos de 4. Né? Então, veja, a nossa sequência em azul, ela permanece a mesma. O que é que a gente muda? O número que a gente está multiplicando. Eu não quero, né, a sequência dos múltiplos de 4, então eu vou multiplicar o número 4 seguindo a ordem dos números azuis. Então, obrigatoriamente, essa ordem precisa ser seguida, tá bom? E aí, obviamente, a sequência de múltiplos vai ser os resultados que você vai encontrar a partir dessa multiplicação. Tá? Então, esse é o trabalho que você precisa fazer para identificar a sequência de um número qualquer. Agora, vamos
incrementar esse conhecimento, tá? Porque isso é fácil, né? Eu preciso focar nessa ordem, né? Obrigatoriamente eu preciso começar de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Só que a professora pode dizer assim, gente, quais são os 3 primeiros múltiplos de 4? Então, se eu quero os 3 primeiros, então eu tenho que fazer 4 vezes 0, vezes 1 e vezes 2. Esses são os 3 primeiros, tá? Então, eu preciso fazer essa identificação aqui. Então, os 3 primeiros múltiplos de 4 seriam 0, 4 e 8. Se eu dissesse a você, olha, eu quero 3 múltiplos de 7 que sejam maiores que 10 e menores que 40, por exemplo. Então, veja, eu preciso multiplicar na ordem, certo? Mesmo jeito. Só que eu dei uma ordem a você. Eu disse que eu quero 3 números dessa sequência infinita, só que eu quero que eles sejam maiores que 10. Então, eu sei que 0 vezes 7 é 0, 7 vezes 1 é 7. Então, nenhum desses dois me serve. Por quê? Porque eles são menores que 10. E eu disse que eu quero maiores que 10, né? Agora, já 2 vezes 7, 14, já funciona. Por quê? Porque ele é maior do que 10. Então, já seria 14, 21 e 28, tá? Então, a sequência de números, de múltiplos de um número, você faz sempre da mesma forma, né? Você vai multiplicar o número em questão por essa sequência em azul e você vai obter os resultados. Então, eu posso fazer vários questionamentos. Eu posso pedir a vocês os 3 primeiros, eu posso pedir a você uma quantidade de números que está entre fulano e fulano. Então, você só vai conseguir responder se você fizer a sua sequência de múltiplos, tá bom? Então, é justamente isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Esse conteúdo é super fácil, só que ele exige que a gente tenha um conhecimento aí de tabuada, né? Porque senão a gente vai sentir um pouco de dificuldade. Por quê? Porque ele é único e exclusivamente usando a multiplicação, tá bom? Então, a gente tem uma sequência de números para multiplicar aqui, que ela não se altera, a alteração vem aqui. Se é os múltiplos de 4, eu multiplico por 4. Se é os múltiplos de 7, eu multiplico por 7 e assim sucessivamente, ok? A sequência de múltiplos é infinita, né? Então não tem fim, ela não termina. Então, por isso, sempre colocamos reticências para mostrar que ela ainda não acabou. Agora, se por acaso, como no exemplo anterior que eu te disse, eu peço 3, então você não precisa colocar reticência, porque a professora pediu exatamente uma quantidade, tá? Então aí não precisa colocar reticência. Mas quando não, aí você precisa colocar as reticências. Por quê? Porque essa sequência não termina, tá bom? A sequência dos múltiplos de 7 vai de 7 em 7. É fato. Veja, vou voltar aqui para vocês verem, ó. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Não é isso? Como também a de 4. 4, 8, 12, todas elas são assim. Porém, isso não quer dizer que toda sequência contada de 7 em 7 possa ser classificada como seus múltiplos. Ó, aqui eu tenho, ele é o professor, né? Deu exemplo aqui de 3, 10, 17, 24, 31. Esses números são uma sequência contada de 7 em 7, ok? Mas eles não são múltiplos de 7. Para que sejam múltiplos de 7, você precisa obrigatoriamente multiplicar o número 7 na ordem azul, lembra? 0, 1, 2, ok? Então, para a identificação dos múltiplos, não é qualquer sequência que funciona, né? Eu preciso saber que, para identificar a sequência do número, eu vou multiplicá-lo por 0, por 1, por 2 e assim sucessivamente, tá bom? A sequência dos múltiplos de 7 ou a sequência de qualquer múltiplo, né, obrigatoriamente ela precisa começar por 0. Por quê? Porque qual é o primeiro número que você multiplica? O primeiro número azul que nós temos lá na sequência é o 0. Então, a primeira multiplicação que eu faço é por 0. E a gente sabe que todo qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0, tá bom? Então, o primeiro número da sequência de qualquer múltiplo
obrigatoriamente precisa ser 0, tá certo, pessoal? E aí a gente começa, né? Eu não posso esquecer que eu preciso multiplicar na ordem, naquela ordem azul que eu expliquei anteriormente. Então, primeiro eu multiplico por 0, depois eu multiplico por 1, por 2 e assim a gente segue, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte aí, que ela é bem simples. E agora, quando a gente começa a fazer uma pergunta diferente, como é que a gente pode saber que um número é múltiplo do outro? Um número grande, né? Como, por exemplo, eu tenho aqui 805 e eu quero saber se ele é múltiplo de 7, tá? Para que isso aconteça, você precisa fazer uma divisão. É o caminho que nós temos para fazer a identificação se o número é múltiplo do outro. Então, a gente vai dividir eles, tá? Eu vou fazer a divisão. Se essa divisão der exata, ele é múltiplo. Se sobrar resto, ele não é múltiplo, ok? Então, eu vou aproveitar, botei aqui a divisão bem detalhada para fazer junto com vocês, justamente para a gente rever aí alguns conceitos de divisão, que eu sei que é um conteúdo matemático que tem muitos alunos que têm dificuldade, mas a tabuada também ajuda muito no contexto da divisão. Tá certo? Então, eu vou rever, vou fazer com vocês bem devagarinho cada uma das divisões que a gente tem nessa aula de hoje sobre os múltiplos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu estou fazendo a divisão do número 805 dividido por 7, correto? Como 7 é um único número, ele é um número sozinho, né? Que a gente poderia ter 12, que seria um número com 2 algarismos, eu poderia ter 125, que é um número com 3 algarismos, então isso interfere quando a gente vai ordenar a divisão, o começo da nossa divisão. Como 7 é apenas um algarismo, então automaticamente eu vou analisar o primeiro algarismo da minha divisão, tá? Se esse número for igual ou maior que 7, então a gente pode começar por ele. Como é a divisão por um único número, a gente pega o primeiro número da nossa divisão. Se ele for igual ou maior ao que nós estamos dividindo, a gente pode dividir. Caso aqui nós tivéssemos o número 6, por exemplo, 6 é menor que 7, né? Então a gente não poderia dividir. Aí você ia pegar o segundo número da divisão, né? Para que ele torne-se um número maior e a gente pudesse começar a dividir. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem o número 8 dividido por 7. Então eu preciso parar com bastante calma e pensar na tabuada de 7. Eu preciso pensar, eu vou multiplicar 7 por quanto para chegar ao mais próximo de 8 possível. Tinha que ser o número 1, né? Porque se eu colocar 7 vezes 2, passa de 8. E eu não posso passar. Precisa ser menor que 8 ou exatamente 8. Ok? Então, 1 vezes 7 é 7. Então, eu faço a multiplicação, coloco o resultado, coloco o sinal de menos e passo o traço. Tá? 8 menos 7, só falta 1. Não é isso? De 8 a gente tira 7, sobra 1. O próximo número que desce para dividir é o 0. Ok? Ó, ele aqui, tá? Então, o número que nós temos agora é 10, tá? O número que a gente vai trabalhar agora é 10. Então, eu preciso saber qual número eu vou multiplicar por 7 para chegar o mais perto de 10 possível. Então, por isso que eu preciso prestar bastante atenção e me concentrar, porque eu preciso pensar no número que eu vou multiplicar por 7, que vai chegar o mais perto do número que eu estou trabalhando, que agora, no caso, é o número 10. Então, tinha que ser 1 de novo, porque se eu fizer 2, dá 14 e passa. Então, não me serve. Então, tem que ser 1. 1 vezes 7 é 7. Para chegar em 10, ainda me falta quanto? Ainda me faltam 3, certo? Quem é o próximo número? 5. Então, o número que nós temos agora para trabalhar é 35. Ok, pessoal? 35.
35. Aí eu vou de novo, com calma, e vou pensar na tabuada de 7. 7 multiplicado por quem chega mais perto de 35 ou dá exatamente 35, pessoal? Seria o número 5. 5 vezes 7 são 35. Para 35 não falta nada. Então, significa dizer que nós realizamos a nossa divisão e ela é uma divisão exata, né? Então, se essa divisão é exata, ela não sobrou nenhum resto, né? O final dela foi 0. Então, isso significa dizer que 805 é múltiplo de 7. 805 é divisível por 7, né? A gente fez a divisão e a divisão deu exata. Então, eu tanto posso dizer que esse número é múltiplo, por quê? Porque existe um divisor no conjunto dos números naturais que eu posso dividir e que vai dar certo, né? Então, 805 é múltiplo de 7, 805 é divisível por 7. Por quê? Porque a nossa divisão é exata, ok? E agora, da mesma forma, nós podemos verificar que 1035 não é múltiplo de 7. Por quê? Porque essa conta não é exata. Então, vamos fazer bem devagarinho, porque ela vai me dar a oportunidade de explicar uma nova etapa de divisão, certo? Diferente da que a gente fez no primeiro momento. Vamos lá. Ó, o número 7 é apenas um algarismo, não é assim? Se ele é apenas um algarismo, o correto é que a gente vá analisar o primeiro algarismo da divisão, independente do tamanho da divisão que a gente tenha. Por quê? Porque divisão é um trabalho matemático que se faz por etapas. Eu não vou dividir o número 1035 todo de uma vez, a gente vai pegando os pedacinhos, tá bom? Então, como é apenas um algarismo, eu iria também analisar o primeiro algarismo da nossa divisão. Só que esse primeiro algarismo é o número 1. E 1 é menor que 7. Então, não serve. Lembre-se que o primeiro algarismo, né, que se é uma divisão por um algarismo só, o primeiro algarismo precisa ser igual ou maior do que o que a gente está dividindo. E aqui não é o caso, tá? Como 1 é menor, então eu vou pegar o próximo número da minha divisão para que ele torne-se maior, tá? Então, por isso que eu coloquei ele aqui em vermelho, para chamar a sua atenção, certo? Então, o número que nós vamos trabalhar é o número 10, tá certo? Ok, até aqui. E aí, a gente analisa. Eu vou multiplicar o 7 por quanto para dar 10? Tem que ser por 1, não é isso? 1 vezes 7 é 7. Para 10, me faltam 3, ok? Quem é o próximo número que a gente divide? 3. Eu coloquei ele com a cor vermelha, tá vendo? Para você identificar que esse número é o que desceu para a gente continuar dividindo. E agora eu analiso. Que número nós temos? 33. Então, eu vou respirar fundo, vou pensar na tabuada de 7 e vou analisar. Eu multiplico 7 por quanto para chegar o mais perto de 33 possível? Seria 4, tá? Porque 4 vezes 7 dá 28. Se eu fizesse 4 vezes 5, daria 35. Passa. Lembre-se que não pode passar. Eu preciso chegar o mais perto possível, tá bom? Então, 4 vezes 7 seria 28. É o mais perto que eu consigo chegar, tá certo? Agora, de 28 para chegar em 33, ainda me faltam 5 unidades. Quem é o próximo número que nós temos? 5. Olha aqui em vermelho, né? E agora, eu tenho o número 55 para trabalhar. E aí eu preciso pensar. Eu vou pensar na tabuada de 7 e analisar. Eu vou multiplicar 7 por quanto? Para chegar o mais perto de 55 possível, né? Então, tem que ser 7.
7 vezes 7 são 49, né? Se eu colocar 8, dá 56, ó, passa por 1, mas passa. Então, não serve, tá bom? Então, tem que ser 7. 7 vezes 7 são 49. Para 55, ainda me faltam 6 unidades. Então, 6 é o nosso resto. Como a nossa conta sobrou o resto, então significa dizer que 135, perdão, que 1035 não é múltiplo de 7, que 1035 não é divisor de 7, certo? Ele só é múltiplo, ele só é divisor quando essa divisão for exata, ok? Muito bem, todo mundo atento aí às informações, tá? Não há um número natural que multiplicado por 7 dê exatamente 1035, né? A gente chega pertinho, mas exatamente 1035 não dá. Então, essa conta não é exata, ele não é múltiplo e ele não é divisor. Tá certo, pessoal? Agora, vamos voltar ao problema lá de Paulo, né? Atualmente, as eleições para presidente do Brasil acontecem a cada 4 anos, né? No entanto, os anos que acontecem as eleições, eles não são múltiplos de 4, né? Porque justamente seria a dúvida da coleguinha lá no começo dos slides, lembram? Ah, se é uma sequência de 4, 2010, 2014, eu estou somando de 4 em 4, então esses números são múltiplos de 4. E a gente viu que não funciona assim. Para que seja múltiplo, a gente precisa fazer a multiplicação de 4 pela ordem em azul que a gente viu, começando pelo 0, depois o número 1 e assim sucessivamente. Só que agora nós temos um número grande. Eu tenho 2010, 2014. Então, se eu for multiplicar até chegar nesses números, vai demorar muito. Então, eu vou fazer o trabalho ao contrário. Eu vou pegar 2010, vou dividir por 4. Vou pegar 2014 e dividir por 4. Caso essas divisões dê exata, eles são múltiplos. Caso sobre resto, eles não são. Vamos lá? Aquela mesma situação, veja, 4 é um algarismo. Então, o correto é que eu vá pegar o primeiro algarismo da minha divisão. Porém, o primeiro algarismo da minha divisão é 2, e 2 é menor que 4. Então, eu não posso dividir apenas com o primeiro algarismo. Eu vou ter que pegar o segundo algarismo da minha divisão para que essa divisão torne-se maior, para que esse número torne-se maior e eu consiga dividir por 4, tá? Então, o nosso número de trabalho é o número 20. É esse número que a gente vai dividir para trabalhar, ok? É o número 20. E aí, eu vou pensar bem calmamente na tabuada de 4 e eu vou pensar qual é o número que eu multiplico por 4 que vai fazer eu chegar o mais perto de 20 possível ou exatamente no número 20. Seria 5, não é isso? 5 vezes 4 ou 4 vezes 5 são 20. Para 20 não falta nada, ok? Quem é o próximo número que nós temos para dividir? O número 1. Aí a gente chega numa parte interessante do cálculo de divisão, né? Por isso que eu gostei especificamente dessas divisões que foram trabalhadas nessa aula de hoje, porque eu pude aproveitar para fazer uma revisão sobre alguns aspectos de divisão com vocês, né? Já que divisão é um contexto que muita gente tem dúvida sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O número que nós temos para trabalhar agora é o número 1. E 1 é menor que 4. Então, a gente não pode dividir. Como é que eu vou dividir uma caneta para 4 pessoas? Não posso quebrar, não dá certo, ok? Então, eu vou precisar descer o próximo número da minha divisão. Porém, essa não é a hora dele. Essa não é a vez dele, certo? Então, como eu estou descendo um número fora da ordem, fora da vez dele de dividir, eu preciso colocar alguma coisa no meu quociente para explicar o que eu acabei de fazer, essa movimentação que eu acabei de fazer, tá? Então, como eu vou precisar descer um número fora da ordem, eu coloco 0 no meu quociente,
tá? Esse zero representa que essa divisão que eu deveria ter feito agora não foi realizada, tá certo? Então, prestem atenção nisso aí. Eu desci o número da ordem, porém ele é muito pequeno, eu não consigo dividir. Então, para representar que eu não fiz essa divisão, eu vou colocar zero no meu quociente e aí eu vou descer o próximo número da ordem, tá vendo? Agora, o número que nós temos para trabalhar é o número 10. E 10 é maior do que 4. Então, dá para a gente trabalhar, tá bom? Então, eu vou pensar lá na tabuada de 4. Eu vou multiplicar 4 por quanto para chegar o mais perto de 10 possível. Tem que ser 2. 2 vezes 4 são 8. De 8 para 10 me faltam 2. Então, 2010 dividido por 4 me sobra 2 de resto. Então, eu sei que 2010 não é múltiplo de 4. Eu sei que 2010 não é divisor de 4. Tá bom? Vamos descobrir 2014? Aquele mesmo esquema. Um algarismo, eu olho o primeiro algarismo, ele é pequeno, então eu preciso pegar o próximo. Veja que esse acréscimo, né, de algarismos não precisa ser representado aqui no nosso quociente, tá bom? Então, o número que nós temos para trabalhar é 20, a gente viu que é 5, o número que a gente multiplica. 5 vezes 4 são 20, para 20 não falta nada. Quem é o próximo número que desce? Seria o número 1. Aqui aconteceu a mesma coisa, né? O número 1 é menor que 4. Não dá para a gente dividir. Então, eu vou precisar descer um número fora da ordem. Então, eu preciso colocar um zero no meu quociente para representar que essa divisão não foi realizada. Eu precisei descer o próximo número da sequência para tornar esse número maior para a gente continuar dividindo, ok? Então, o número que nós temos agora é 14, tá certo? E aí, eu vou pensar na tabuada de 4, eu vou multiplicar 4 por quanto para chegar o mais perto de 14 possível. Tem que ser o número 3. 3 vezes 4 são 12. Para 14, me faltam 2. Então, essa divisão também sobra resto, certo? Então, nem 2010, nem 2014 são múltiplos de 4, né? Apesar desses anos serem contados de 4 em 4. Eles não são múltiplos de 4, certo? Então, os 2 anos vão ter eleição, né? Os 2 anos de eleição deixam resto 2 quando divididos por 4. Então, eles não são nem múltiplos e nem divisores de 4. Vai ter as eleições, normal, mas aí eles não são múltiplos, tá? Então, fiquem atentos a essa questão e identifiquem. E aqui a gente quer saber o seguinte: para saber se em 2054 haverá eleições para presidente, a gente vai identificar se 2054 é múltiplo de 4. Né? É esse questionamento que a gente vai se fazer. Né? Vai haver eleições nesse ano e a gente vai identificar se esse número é múltiplo de 4. Mesma situação, 4 é um único algarismo, tá? Então, eu iria analisar o primeiro algarismo, porém ele é menor que 4. Então, eu pego o vizinho, formando o número 20. 20 dividido por 4 é 5, é isso? 5 vezes 4 são 20. Para 20 não falta nada. Quem é o próximo número que desce? É o número 5. 5 dividido por 4 funciona? Funciona. Por quê? Porque 5 é maior que 4. Só não pode se for menor, tá bom? Então, aqui dá para dividir normal. Então, eu vou pensar na tabuada de 4, eu vou multiplicar 4 por quanto para chegar mais perto de 5? 1, né? 1 vezes 4 é 4. Para 5, ainda falta 1, ok? Quem desce? Desce o 4. Então, o número que nós temos agora para dividir é 14, tá? Então,
14, aí eu vou pensar na tabuada de 4, tá? Eu vou dividir o 4, multiplicar o 4 por quanto para chegar o mais perto de 14 possível. Seria 3. 3 vezes 4 são 12. Para 14, ainda me faltam 2. Então, sobra resto. Tá? Então, nós vamos aí em 2054, né? Se nada mudar, se a legislação não mudar, então a gente vai sim ter a nossa eleição para presidente, porém, 2024 não é múltiplo de 4. E agora a gente vai para a atividade da semana, tá certo? Eu vou explicar quais são as atividades que vocês têm para realizar para mim. Lembrando que, quando você fizer a sua atividade no seu caderno, lembre-se de colocar o cabeçalho da escola, tá? Colocar o seu nome e a série. Por quê? Porque eu vou ter muitos alunos para identificar, tá? E para botar presente em você, eu preciso saber quem é você, né? Se você é do sexto A, do sexto B, do sexto D, então você precisa fazer, antes de qualquer coisa, o cabeçalho da escola, colocar o seu nome completo, por favor, coloque seu nome completo e a sua turma, se é sexto A, se é sexto B, se é sexto C ou sexto D. Por quê? Eu não vou conseguir identificar você se você não fizer isso, tá bom? Lembre-se que a foto que você vai me enviar da atividade respondida é para que eu coloque presença em você. A correção dessa atividade vai ser feita na próxima semana com o vídeo que eu vou enviar para vocês. E quem vai fazer essa correção são vocês, ok? Então vamos lá, vou explicar bem direitinho cada uma das questões que a gente tem para fazer. Na primeira, eu quero apenas 5 números, tá vendo? Ou seja, como eu não quero uma quantidade aleatória, não precisa colocar reticência. Veja que eu coloquei ponto final. Por quê? Porque eu estou lhe dando uma ordem, né? Então, eu quero 5 números da sequência dos múltiplos de 6. Então, você vai fazer 6 vezes 0, vai colocar aqui. 6 vezes 1, aqui. 6 vezes 2, vem para cá. 6 vezes 3, e 6 vezes 4, tá? Então, eu quero os 5 números da sequência dos múltiplos de 6. Então, você vai fazer a multiplicação de 6 por cada um desses números e vai colocar aqui nos tracinhos correspondentes, tá bom? A mesma forma, na letra B, eu quero os 5 também, só que agora eu quero os múltiplos de 4. Então, vai ser 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, até chegar na multiplicação por 4. Cada um no seu tracinho, ok? Na letra C, também quero 5, só que agora eu quero os múltiplos de 11. Tá? Então, essa sequência aqui serve para todos. Por 6, por 4 e por 11. Você vai multiplicar todos eles primeiro por 0, depois por 1, por 2, por 3 e finalmente por 4. E vai colocar nos tracinhos. Ok, pessoal? Vamos para cá. Já nesse aqui, cada um é diferente, tá? Então, eu vou explicar bem devagarinho, por isso que eu deixei ele bem espaçoso, para poder explicar um por um para vocês. Ó, aqui eu quero 4 números, tá vendo que eu coloquei os tracinhos? Eu quero 4 números, eu quero os 4 primeiros múltiplos de 3, só que eu quero os que são menores que 10, certo? Eu quero os 4 primeiros múltiplos de 3 menores que 10. Então, você vai fazer 3 vezes 0 aqui, 3 vezes 1, vezes 2 e vezes 3, para colocar nessa sequência aqui, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, eu quero os 4 primeiros múltiplos de 7, porém, que sejam maiores que 40. Números menores que 40 eu não quero. Então, vou te dar uma colher de chá, tá? Vou te dizer qual é o primeiro número que você vai multiplicar, ok? Então, eu quero os 4 primeiros múltiplos de 7, só que, sendo eles maiores que 40, um número menor do que 40 eu não quero.
Então, a primeira multiplicação que você vai fazer é pelo número 6. Aí a próxima eu não sei, não sei e não sei. Tá? Mas lembre-se que a gente faz multiplicação de múltiplos pela sequência. Se a primeira multiplicação foi 6, a próxima vai ser depois, ok? Ou seja, quem é depois de 6? Fulano, cicrano e assim sucessivamente. Então, é só prestar um pouco de atenção. Então, eu coloquei o primeiro número da sequência, né? Então, você vai começar a sua multiplicação por 6. Depois de 6, ok? Vamos ver se vocês conseguem fazer para mim. Na letra C, eu também quero os 4 primeiros múltiplos de 5, só que eu quero que eles sejam maiores que 10 e menores que 40. Então, eu vou te dar a colher de chá da primeira multiplicação, né? Então, a sua primeira multiplicação é por 3, certo? Aí, depois de 3, quem é que vem? Não sei. Depois e depois, ok? Então, eu dei aí o primeiro pontapé. Eu disse a você qual era o primeiro número da sequência. E aí o resto fica por você, tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer para mim. Nesse terceiro quesito, nós temos aqui uma sequência de múltiplos, tá certo? E você vai dizer de quem são, tá? Então, veja que eu tenho uma sequência e eu tenho aqui as fichinhas. 7, 5, 3 e 2. E você vai colocar essa fichinha aqui do lado da sequência. Ó, 12, 26, 20 e 40. Esses números aqui são múltiplos de quem? De 2, de 3, de 5 ou de 7? Ah, professora, eu não sei. Nós temos 2 caminhos para fazer isso aqui. Ou você pode fazer dividindo os números, né? Eu vou dividir aqui pelos números que a gente tem. É uma ideia. Se as contas derem exatas, ele é múltiplo. Se sobrar resto, ele não é. Então, é um caminho. Ou você pode fazer a ordem dos múltiplos, ou seja, fazer os múltiplos de 2, né? Multiplicando 2 vezes 0, vezes 1, que é rapidinho, e identifica qual é o número que tem essa sequência. Aí os múltiplos de 3, 3 vezes 0, vezes 1 e tal, né? Na letra B eu tenho 10, 80, 35 e 25, tá? Outra coisa, não vai ser assim necessário que você faça todos, né? Se você fizer 2 ou 3 e ela der exata, a probabilidade do outro também dá, é grande, né? Então, vou deixar aí a critério da imaginação de vocês, tá? A letra C eu tenho 21, 49, 14 e 28. Na letra D eu tenho 18, 30, 21 e 12. Se você prestou atenção na explicação, você vai ver que os intervalos desses números podem te ajudar, né, de um para o outro. Então, são várias coisinhas aí que eu quero ver a atenção de vocês com relação a essa atividade, tá certo? Então, essa é a nossa atividade da semana. Assistam a aula com calma, voltem quantas vezes forem necessárias para que você consiga entender, tá? Eu vou estar no WhatsApp, no grupo da turma de vocês, esclarecendo as dúvidas de vocês no horário da aula de vocês. Se o horário da aula de vocês é de manhã, então eu vou estar de 8 até meio-dia disponível para vocês. Se for à tarde, de 2 às 5, eu vou estar disponível para esclarecer essas dúvidas de vocês referentes a essa atividade da semana, tá ok? Então, lembre-se de fazer, tirar foto da atividade respondida e enviar para mim no privado para que eu possa colocar presente em você. E na próxima terça-feira, a gente faz a correção, eu gravo o vídeo com todas as correções, cada atividade sendo feita, para que você possa olhar no seu caderno o que você acertou, se você errou, o que você errou, para que você possa consertar. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.